Fala, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins, Consciência Cósmica, e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos. Que prazer ter todos vocês aqui. Vocês de todo o Brasil e de todo o mundo, sejam bem-vindos. É uma honra para mim ter a sua companhia. Quero agradecer as pessoas que sempre nos ajudam a nossa família, ajudam aos canais. Obrigado pelo apoio, ajuda de todos vocês, do fundo do coração. E eu quero agradecer a todos vocês que nos assistem, que nos doam sua atenção. Eu sei que muitas vezes não é fácil, vocês passam por muitos perrengues, né? Para poder assistir os vídeos de Despertar de Consciência Cósmica que o Marcelão faz com o maior carinho e respeito por todos vocês, tá bom? Bom, meus amigos, eu quero dar um recado. Eu não autorizo pessoas a recopiarem meus vídeos, minhas meditações para outros canais. O conteúdo que eu faço é único e exclusivo dos Chamados a Despertar e do Marcelo Marins Consciência Cósmica. Esses canais eu tenho até... Eu tive que investir uma grana há uns 2 anos atrás no quesito direitos autorais em tudo que se diz respeito a esses trabalhos que eu faço. Quando uma vez houve uma falsa alegação de direitos autorais. Então eu tive que partir por um lado onde eu tive que gastar, ter uma despesa até alta para botar tudo isso para que o YouTube trabalhasse legal com o trabalho dos canais. Então, eu não autorizo ninguém, tá, a pegar qualquer tipo de vídeo, meditação e upar em outros canais, enviar. Não está autorizado. Isso prejudica os Chamados a Despertar, isso prejudica o Marcelo Marins Consciência Cósmica. Os verdadeiros amigos deste trabalho, aqueles que realmente têm respeito por ele, aqueles que têm consideração por esse trabalho, que querem com que esse trabalho cresça, ele vai compartilhar os links, que são endereços que você clicando leva direto aonde? Leva direto aos canais. Ontem, por coincidência, um canal de um seguidor tinha upado 4 meditações. Eu estava vasculhando e tem uma ferramenta no YouTube que nos avisa quando estão sendo enviados. Ou se já foram aonde estão esses vídeos. E me avisou, né, chama Direitos Autorais essa ferramenta. Ela me mostrou que 4 vídeos haviam sido recentemente enviados para o YouTube. E olha, é de seguidor do canal. Automaticamente eu só aperto lá um botãozinho remover, remover, remover. Automaticamente o YouTube faz isso para mim. Então, ontem teve um outro canal também que eu já tirei 2 meditações. Música, terapia, uma coisa assim. Retirei e vou te retirar as outras. Então, se você é amigo do canal, se você tem consideração, respeito por esse trabalho, você não vai ficar reenviando para o seu canal pessoal. Você vai compartilhar os Chamados a Despertar. Então, é meio ilógico esse tipo de comportamento. Tá bom? Você gosta da meditação? Você acha legal? Compartilha o link dos Chamados a Despertar ou do Marcelo Marins Consciência Cósmica, para as pessoas acessarem lá no canal, que é de direitos autorais, aquele vídeo, o material está disponível, é gratuito, não é cobrado de ninguém, é só pode assistir 1 bilhão de vezes. Quem gosta desse trabalho, ele vai fazer o quê? Ele vai compartilhar o trabalho. Não pegar vídeo lá e enviar para o seu canalzinho ou sua conta particular de YouTube. Isso aí é uma sacanagem com o trabalho. E tem muito seguidor que faz isso. Então não reenvie os vídeos,
Porque para mim é fácil, simplesmente eu vou numa ferramenta no próprio YouTube que disponibiliza para os criadores, clico em direitos autorais e ele me mostra onde estão esses vídeos. Eu apenas aperto na remover, ele vai remover automático para mim. Então, se você gosta do trabalho, por favor, não reenvie os vídeos de meditações. Porque, em primeiro lugar, eu vou ser obrigado a remover. Isso vai prejudicar a sua conta de YouTube, vai prejudicar o seu canal, vai dar problema no seu canal e você pode até perder o seu canal se você fizer isso, tá bom? Hoje eu trabalho tudo em cima de direitos autorais. Então é bem complicado isso daí, tá certo? É só um conselho. Às vezes a pessoa não sabe, né? Pô, mas ela não sabia, me desculpa. Não precisa de desculpa, só não faça. Ajuda o canal a crescer, ajuda os chamados a despertar a crescer, ajuda o Marcelo Marins Consciência Cósmica a crescer, né? Ajuda os canais a chegarem, os canais. Não você, né, pegar e pôr no seu canal de YouTube a sua conta e não é legal. Isso é falta de educação, isso não é legal, é desrespeito com o trabalho, tá bom? Então, beleza, tá tranquilo, espero que entendam vocês que assistem no YouTube. Para mim é fácil remover, nem dá trabalho de procurar, simplesmente o YouTube já me mostra onde tá e eu só aperto um botão, assim, ó, remover já era. E aí dá problema. Mas é só porque às vezes a pessoa nem sabe, né? Às vezes a pessoa gosta tanto do trabalho, se identifica tanto, pô, eu quero ter no meu canal também. Então vamos fazer a coisa certa. O que é do canal, beleza? Agora vamos lá, pessoal. Eu fiz o último vídeo falando sobre o loop temporal, né? Uma coisa bem interessante aí que nós estamos todos presenciando. Para uns pode ser loucura, mas muita gente, no e-mail de relatos, tem muita gente que viu coisa aí com muita lucidez sobre o loop temporal, né? Uma amiga nossa fez uma pergunta interessante que eu até vou, né? Eu até vou ampliar por minha conta a pergunta dela, né? Ela pôs assim: Marcelo Marins, se puder me responder, claro, é um prazer responder a todos. Só às vezes não tenho tempo, né? Não tenho condições, o tempo, mas eu queria responder todo mundo, né? Queria pegar vocês assim, ó, abrir ao vivo assim, todo mundo faz sua pergunta, vamos respondendo. Mas infelizmente a 3D não nos ajuda, né? Então, continuando. A pergunta, né? Se puder me responder, as pessoas que morreram antes do loop e que estão morrendo foram sugadas ou voltaram para casa? Meus queridos, eu tenho feito muitos vídeos, eu tenho trabalhado incansavelmente nesses vídeos espirituais de consciência cósmica na qual eu faço. E essa pergunta, eu sei que muitos têm essa dúvida, mas ela já foi respondida só umas 300 vezes e eu respondo com o maior prazer por 301 vezes, né? As pessoas que morreram antes do loop, que estão morrendo, foram sugados ou voltaram para casa? Olha só, se essas pessoas não têm algum tipo de missão, um exemplo, a minha mãe, ela trabalhava e trabalha para os dominadores. Sim, ela sempre trabalhou e muito antes do meu nascimento, ou minha chegada, do nascimento dela, ela já era funcionária de crachá deles. Tanto que ela foi preparada para me receber aqui neste mundo. Porque um dia eu ia estar aqui na internet falando sobre despertar de consciência cósmica, eu ia estar aí ajudando vocês a questionar, entender alguns dilemas, que vocês morreriam com esses mistérios, mas é tão simples, basta vasculhar, tá dentro de você, mas precisava em alguém aí, ó, toque, 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 olha, busca aí, a resposta está dentro de você, é assim, eu vou te dar os primeiros passos, o resto você vai lá e faz. Então, um dia eu viria aqui para fazer esse trabalho, para ajudar você a descobrir os seus dilemas. Então, como eu falei para vocês, a minha mãe, ela sempre foi funcionária cara a crachá dos dominadores, muito antes dela nascer. Ela trabalhou e trabalha para eles. Pode estar acontecendo isso
com pessoas muito próximas e ligadas a você. Sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha, pode, o seu cachorrinho, o seu passarinho, o seu gatinho. Tá achando que os animais não trabalham para Jeová? Tá achando que os animais são essas consciências maravilhosas e inocentes? Você que não sabe nada, inocente. Você é muito tridimensional. Então, onde eu falo para você, ó, às vezes até um esposo, uma esposa, um filho, uma filha, são pessoas que podem vir na sua vida para o quê? Para te vigiar ou fazer uma missão de sabotar a sua vida. Isso é comum. Como eu falei da minha mãe, dei o exemplo da minha mãe, né? Como eu disse para vocês. Mas nem todos são observadores, essas pessoas. Mas nem todos são assim, tá? Eu digo que pode ser as pessoas próximas a você, como também pode não ter ninguém. Ninguém que você conheça que seja isso. Tem os observadores e temos o gado em comum. Os observadores é igual eu falei sobre minha mãe. E o gado comum, quer saber o gado comum? Meu pai. Não é nada, gente. Meu pai não é nada. Meu irmão também não é nada. Digamos, no sentido de trabalhar para os dominados. Minha irmã, coitada da minha irmã, cada até dó da minha irmã. Então, onde eu falo para você, então tem pessoas que não são nada. Como minha mãe poderia também não ser nada. Mas ela era. E ela é. Entenderam? Então pode acontecer no vínculo de vocês de não ter ninguém que venham vigiar ou observar vocês. Pode ninguém que vocês conheçam ser assim, como muita gente que vocês conheçam pode ser. Isso é comum. Isso é comum, tá? Então, as pessoas comuns, as pessoas gado, quando elas morrem ou morreram antes do loop, já estavam sendo sugadas por Jeová. Elas não têm um papel função para ele, nenhum, nada. Como os observadores, que eu citei, por exemplo, minha mãe. Então, o que acontece? Quando esses morrem, são sugados. Não é igual receber um e-mail de uma pessoa que foi um tanto quanto hostil comigo. Ah, eu acho que não acredito. Se você não acredita, o problema é seu. Todos são sugados e drenados pela força do Elohim Jeová. Entendeu? Então, onde eu falo para vocês, né? Fez uma pergunta aqui. E aqueles que vieram em resgate, como vão ficar? Meus amigos, vou falar um negócio para vocês. Somente o despertar de consciência cósmica no estado de neutralidade religiosa e desapego da Terra é a única saída, através da leitura energética, que eu tenho batido nisso o tempo todo, tá bom? A pessoa fez uma pergunta bem interessante, assim, deixa eu pegar aqui. E aqueles que vieram em resgate, como vão ficar? Sabiam que os resgatadores cósmicos podem morrer nas mãos de Jeová? Porque quando você chega nesse planeta, ele tem um sistema alienígena de defesa. Mesmo que você o invada, ele se defende. Então, os viajantes cósmicos, os seres de resgate, igual Colupes, já morreram muitos Colupes aqui. Já morreram muitos soldados de Safira aqui, reptilianos. Os 666 soberanos, eles estão escondidos, eles estão, de uma certa forma, sobre uma certa proteção, mas estão lascados porque a dimensão do espelho fez um acordo com Jeová. Montaram uma aliança que eu falarei futuramente.
Então, os resgatadores cósmicos podem simplesmente ser absorvidos, porque é uma missão que você entra dentro da casa dos domínios de Jeová. E uma vez estando aqui dentro, você está sobre as regras. As regras. E estando sobre as regras, você está suscetível. Por mais que você tenha grande conhecimento e domínio de mudar de faixa de dimensões. Então eu falo para vocês, todos os que viveram antes do loop, que morreram, não tenham. Em primeiro lugar, você não pode ter esperança em encontrar ninguém. Acabou. O que é da terceira dimensão morre, fica na terceira dimensão. Então o que acontece é que você é a jornada solitária, é a missão solo da sua vida, do seu ser. Todas as pessoas, preste atenção, que morreram antes do loop foram drenadas, sugadas. Antes, eu digo assim, questão de um ano antes ou mais. Por que a minha mãe não foi? Porque eu disse para vocês que ela é um ser que trabalha diretamente para eles. Senão ela teria. Então, de um ano para 2 anos, todos já estavam sendo sugados. Morreu, foi embora, já era, não existe mais. Foram drenados, sugados, alimentaram a energia de Jeová. Ele alimentou e drenou. Então até a pergunta, quer ver aqui? As pessoas que morreram antes do loop, que estão morrendo, foram sugadas ou voltaram para casa? Sabe como que você volta para casa? A única maneira de voltar para casa, a única, não tem outra. Não existe Salvador, não existe ninguém que vai vir buscar você, sua civilização. Não existe nada disso. Não existe nada, nada, nada disso. A única pessoa que pode se salvar é você. Deixa eu só ver aqui. E a única maneira de voltar para casa é através da conexão com sua casa cósmica, e não tem a necessidade de você saber de onde você é ou quem você é. Mas a partir do momento que você sabe que você não pertence ao planeta Terra, que tudo que tem aqui não interessa para você, quando você morrer, isso aqui é dispensável. Não tem valor algum. E quando você não reconhece qualquer autoridade, poder e qualquer avatar ou ser que se disse ser de luz, que esteve neste planeta, em qualquer era dele, a partir do momento que você não reconhece santidade, poder e força nenhuma nesses seres, que você não reconhece benevolência, você está no estado neutro de religiosidade, você não está sobre o jugo e o poder deles, porque você não reconhece mais o poder deles, você não reconhece nada mais disso deles. Então, quando você está sobre o... Mas você tem que estar numa totalidade absoluta. Quando você está no estado de neutralidade religiosa e no estado total de desapego da Terra, tendo consciência da sua origem cósmica, aí é a única forma de você conseguir sair dos domínios de Jeová e deste mundo aprisionador de seres extraterrestres que se passam por deuses e seres de luz e são os pais das religiões que aprisionam esta humanidade. Caso contrário, se você não tiver esses requisitos, você nunca vai sair. E agora você ainda vai ser sugado por Jeová, tragado pela energia de Jeová. Entenderam? É a única, não tem outra saída. Não existe escapatória da Terra, falso planeta, e suas dimensões, se não for nesses requisitos. Gente, fala a verdade. Não, eu sei que você é inteligente, sei que você gosta de mim, você procura entender meu trabalho. Aonde que tem dificuldade para ir embora disso daqui? Se não é a questão mental. Aonde que vocês veem dificuldade de sair de um planeta aprisionador?
se você conseguir resolver essa condição mental de aprisionamento, apegos em família, filhos, apegos em animais, apegos em bens materiais, nos pais, irmãos, cônjuges, filhos, dinheiro, aonde, se você conseguir superar isso, eliminar isso, ao ponto que você passa a ser quase um ator aqui, né? Interpretar, sabe aquele negócio de viver por conveniência, ou a política da boa vizinhança entre a própria família, mas tendo a consciência de que nada disso é real, mas você tem que interpretar, fingir que é o bom filho, o bom marido, o bom esposo, o bom filho, o bom irmão, o bom amigo. Você tem que interpretar. É assim. Infelizmente é assim. Isso não é um mundo real. Isso aqui nunca foi real. Então você interpreta para ter como política da boa vizinhança, ou você se faz de bobo para viver? É mais ou menos assim. A partir do momento que você controla esses sentimentos, esses impulsos sentimentais, emocionais, você já se desgruda da terra, porque a terra te prende na questão mental. Se você aprender a olhar para Deus, Jesus, Jeová, Krishna, Buda, Alá, Adonai, Saint Germain, Comunidade Fraternidade Branca, Chico Xavier e todos os seres que trabalharam para uma espiritualidade pseudo-benevolente, a partir do momento que você olhar para esses seres e você ter repulsa deles, repulsa, para não dizer nojo deles, a partir do momento que você aprender a ter repulsa desses seres, pulsa, tipo assim, asco desses seres, que não são deuses, não são seres benevolentes, não são seres de luz, não são porcaria nenhuma, são uma corte de extraterrestres muito malevolentes, que se aproveitam de vocês como uma raça, pseudo-raça, para poder abusar de vocês, a benefício deles. A partir do momento que você olhar para esses seres com esses olhares e sentimentos que eu disse para vocês aqui agora, eu vou dizer para vocês, vocês já estão praticamente com o pé fora daqui. E desencarnando, vocês vão embora. A questão é aqui, ó, é psicológica, é mental. É o autocontrole mental, que o sentimento ele é criado aqui. Não é do coração. Ah, o coração é um músculo, né? O sentimento é elaborado na nossa mente. Então, a partir do momento que você atingir isso daqui de uma forma consciente, onde praticamente você está interagindo, você está sendo ator com todo mundo. Mas para viver bem, a política da política da boa vizinhança, aí você já está, praticamente você nem pertence a esse mundo mais. Mas a partir do momento que você sentimentalmente se sente preso, isso é o domínio psicológico extraterrestre. Não tem dificuldade. É porque as pessoas não querem, as pessoas ficam aprisionadas a esse tipo de prisão sentimental e psíquica. E isso faz com que as pessoas fiquem presas. Gente, para vocês, peraí, tô querendo espirrar. Peraí. Para vocês terem uma ideia, seres alienígenas, eles são tão sábios que eles criam um teatro e eles colocam vocês ali, fecham, blindam vocês para não ver o que realmente tem fora e tocam barca ali e manipulam a vida de vocês, pensamentos, sentimentos. Entenderam? Então, como respondendo a pergunta aqui da amiga, né? Deixa eu apertar aqui. As pessoas que morreram antes do loop e que estão morrendo foram sugadas ou voltaram para casa? Aí está a condição. Se elas
preencherem o requisito da neutralidade absoluta da Terra, e isso joga a religiosidade, com conhecimento e consentimento de um lar cósmico, elas se libertaram. Se elas não tiveram isso, não preenchem esses requisitos básicos de desapego, é uma coisa simples para sair disso aqui. Todo mundo virou energia de Jeová. Já está respondido, né? E os que nasceram um dia antes do loop, ó, presta atenção agora, que agora o cérebro de vocês vão ter que trabalhar. E os que nasceram dias antes do loop, qual o sentido? Me perdoe a ignorância, estou pensando nisso, pois tenho um cunhado que não é o mesmo e 2 sobrinhos que nasceram depois do loop. Bom, você fez uma pergunta, né? Os que nasceram um dia antes do loop, qual o sentido? Agora eu faço uma pergunta de bem consciência cósmica. Como que você sabe se realmente bebês nasceram antes do loop temporal? Hã? Como? Eu vou dar uma informação para vocês. Isso pode se repetir, creio que irá se repetir. Prestem atenção. Eu digo que temos a terceira dimensão e temos a quarta dimensão. Beleza? Terceira e quarta dimensão e tudo entrou no loop temporal. Tudo bem? Eu quero falar para vocês que antes do loop temporal, e isso vocês podem anotar na canetinha de vocês, que antes do loop temporal tinham-se 10 anos que não nasciam bebês na Terra. Tinham-se 10 anos. Há 10 anos antes do loop não se nascia bebês na Terra por consequência de um vírus que existiu e esterilizou toda a humanidade. Porque não se tinha mais eus maiores para encarnar. Isso é algo de primeira mão. Antes desse último loop, a Terra chegou em um determinado ponto onde se faziam 10 anos que não se tinham bebês. Em consequência de um vírus, porque viram muitos vírus e teve um vírus que esterilizou toda a humanidade. Isso foi feito de propósito porque os maiores não queriam mais encarnar. Porque acabaram. Não é que não queriam, acabaram. E aqueles que estavam lá eram uma porcentagem que trabalhava. Tipo minha mãe, o eu maior dela. Que não tinha sentido. Existe algo sendo criado nos bastidores ocultos para repetir nesse sentido. Um vírus que cause a esterilidade. Isso pode voltar. Isso pode voltar agora. Então, num determinado ponto, há 10 anos, e vocês sabem disso, se vocês meditarem, vocês vão ter acesso a isso. Há 10 anos, a humanidade não tinha nascimento de filhos em escala global, porque houve-se um vírus que esterilizou toda a humanidade. E isso foi feito porque o estoque, digamos, de eus maiores haviam se acabado. No plano astral. Forte, eu sei de cada coisa, vocês pirariam. E o que acontece que eles vão possivelmente repetir nessa linha temporal ainda, se der tempo. Então existe um vírus. O tal desse que tá aí agora, você não pode falar o nome não, que o YouTube já caga o pau no vídeo da gente. Esse que tá aí agora é só o começo de uma onda de vírus que virão. O mundo nunca mais será o mesmo. É vírus, a guerra biológica que começou. É vírus atrás de vírus. Porque o plano astral acabou-se os eus maiores. O plano astral está vazio.
Da onde vai sair eu maior? Aí o que que aconteceu? No loop temporal, os eu maiores voltaram para um tempo lá. Voltaram uma boa porcentagem de eu maiores lá, agora está lá para nascer. E os maiores voltaram para nascer. Isso a controle dos Greys. A controle dos Greys. Jeová absorveu uma boa parte, mas os maiores foram realocados novamente no astral. É como se você rebobinasse a fita. Rebobinasse a fita. E lá vai ter o que? Vai vir mais uma remessa de os maiores. Antes do loop temporal, aí, é por isso que eu falei para vocês agora, preste atenção que a mente de vocês vai ter que trabalhar 1 milhão por hora agora. Quem garante, quem te falou que esses bebês de agora nasceram antes do loop? Quem falou? Ah, mas eu tenho foto, eu tenho certidão de nascimento, eu tenho pessoas testemunhas que lembram, eu tenho pessoas que viram o nascimento, fotografias, registros, filmagens, fotos. Isso para os extraterrestres que criam e manipulam a realidade é a coisa mais fácil e simples que existe. Quem disse que o seu bebê ou a sua bebezinha existiu antes do loop temporal e que não foi jogado agora, apareceu agora como uma ilusão? Quem fala? Quem garante? Quem garante? Ah, mas a minha mãe lembra, a minha avó lembra, todo mundo lembra? Claro que lembra. Os Greys, os Zetas Retículos, são peritos em criar realidades e é difícil dizer que não. Eles reconfiguram a realidade. Configuração coletiva. Quem disse? Vocês acham que é fácil entender extraterrestres? Só você sendo um. Quem garante que seu bebê de 1 ano, 2 anos, que você tem agora, antes do loop, ele existia? Será? Será que não apareceu agora? Mas Marcelo, eu lembro da minha gravidez, as sensações. Eu estava grávida em 2018, 2017. Eu tenho fotos disso, claro que você vai ter. Os Greys preparam, controlam e dominam tudo. E não tem como você dizer que não. Tanto que a sua realidade é a realidade que você jura que existe. Quem garante? Eu sei que é difícil para você acreditar. Eu sei. Mas acredite, você está em um laboratório alienígena. E os Greys são peritos. Isso é um holograma. É uma realidade holográfica. E o teu filho ou tua filha de 2 ou 3 anos de idade pode não ter existido numa linha temporal que mudou mês passado. Louco, né? Bem-vindo aos extraterrestres. E isso põe você na sua condição limitada de humano tridimensional. Pode ser que há, digamos, um exemplo, na sua linha agora, que há, digamos, 2 meses, 1 mês e meio atrás você nunca teve filhos. E agora você está com um filho ou filha e você se lembra da gravidez há 2 anos atrás, fotos e tudo. Seus pais lembram, seus amigos lembram. Quem garante que isso é real? Quer entender alienígenas, criadores de realidades? Manipulam realidades? E aí? Quem garante que o seu cachorro aí agora existiu? Que você tinha ele?
Quem garante que ele não foi colocado na sua vida para te vigiar? Ele está com você há 10, 12 anos? Os alienígenas é fácil fazer isso. Depois de um loop temporal, tudo é suspeito. Tudo é papo de louco, não é? Papo de maluco, não é? Papo de pirado, não é? Papo de loucão, não é? Não, papo de alienígenas. Criadores de realidade. Realidade. Quem garante que o seu cachorrinho aí de agora existia há 2 meses atrás? Mesmo você lembrando, tendo filmagens, fotos dele de 12 anos, 10 anos atrás? E aí? Eu te pergunto, bem-vindo aos extra, isso são extraterrestres. Quem garante que o teu marido aí agora que você diz amar existia antes? Quem garante? É onde eu falo pra vocês, quem garante que o teu pai é teu pai agora? Quem garante que eles não trocou o João pelo Roberto? E você nunca vai se lembrar mais do João. Nada. Mas o Roberto, você vai lembrar dele, você beber nos braços dele, e ele no seu primeiro aniversário. Hã? Alienígenas. Quem garante aí que o teu irmão... Quem garante que você não tinha 5 irmãos em vez de 2 agora? Marcelo, mas a minha mãe só pôde ter 2 filhos. Minha mãe, ela teve problema, digamos, no útero e só teve 2 filhos, não pode ter mais. Olha, às vezes tá faltando irmãos aí, você sente que tá. Mas a história, a lógica, a realidade comprova que não, é coisa da sua cabeça, imaginação. E aí, o que você me responde? Eu recebi um e-mail de uma mulher dizendo, poxa, me tiraram o irmão. Eu tenho uma irmã. Eu juro pra você, Marcelo, não existia essa irmã. Eu tenho fotos dela, eu lembro dela desde pequenininha. Mas eu juro, Marcelo Marins, essa irmã não existia, era um irmão. Trocaram, Marcelo. E eu lembro até do nome dele. Já conversei com a minha mãe para ver se ela percebe alguma coisa, mas é nada. Ela jura que era uma menina. E aí? E aí? Quem garante que teu esposo ou tua esposa realmente era eles há 1 mês e meio atrás? Você não tá sentindo falta de alguém, não? Você não tá sentindo falta de alguém? Um pai, talvez? Pô, mas eu tenho meu pai. Pô, eu tenho meu pai, mas eu sinto a falta de um pai, cara. Eu não sei, eu olho pro meu pai ou pra minha mãe. Tem uma coisa estranha, cara. Eu sei que eu lembro deles, eu lembro que eu nasci, eu lembro de eu beber no braço dela, mas tá esquisito pra cacete, meu. Mas eu lembro do pequenininho nós fazendo a festa de aniversário. Será? Lembra das leituras energéticas do último vídeo que eu disse que voltam vocês esquecem, mas a energia está gravada em você da vivência. Assista o último vídeo antes desse que eu gravei, para vocês entenderem que a energia está gravada. Aí você começa a fazer leitura energética inconsciente. Inconsciente. Você pega um cachorro, você fala assim, pô, mas esse cachorro aí... Não sinto... Pô, mas... Roberto, você era apaixonado. Você toda a vida você foi apaixonado pelo cachorrinho, né? Você olha assim, pô, mas eu não sinto nada, esse cachorro. Pô, tu pensa, eu tinha uma gata. Às vezes gata virou cachorro, cachorro virou gata. Trocaram as mães. De repente você que era... Tinha uma sensação de ser muito próximo de mãe, e de repente a mãe ficou...
Você lembra que você, desde bebê dos braços dela, mas a mãe parece que afastou. Alguma coisa aconteceu que afastou vocês? Então, onde eu falo para vocês, as pessoas, quem vê isso são pessoas espiritualmente mais sensíveis. Pessoas espiritualmente mais sensíveis percebem isso. Ou às vezes um carro, uma moto, uma casa que fala, pô, mas tá estranho. Você não vai se lembrar, mas eles, com a vivência do espírito, mais a desmemorização, fica gravado na energia. É a leitura energética que você faz inconscientemente ao perceber anomalias ou coisas estranhas. Então, só aqui, ó, respondi aqui, né? E os que nasceram um dia antes do loop, qual o sentido? Aí eu pergunto, como que você sabe, ou você pode saber que quem nasceu ou não nasceu antes do loop? Hã? Entende como é que a percepção de realidade ela é muito diferente? Então, onde eu falo para você, né? Realmente, os que nasceram dias antes do loop, qual o sentido? O loop ele foi feito abrupta, ele foi feito num sentido de emergência, emergência. Então, isso é uma questão até relevante porque, pô, eles têm um plano, o plano está transcorrendo, existe um plano B, uma mudança abrupta, então vamos pausar aqui e recomeçar depois e vamos realinhar e reorganizar tudo e colocar. Então, aonde eu falo para você, então pode no sentido ter muita lógica também nesse ponto de que eles tinham uma linha, uma agenda, a agenda foi modificada abrupta, correndo, brutamente, rapidamente, isso daí não importa, vamos acabar, depois a gente realinha, reconfigura tudo de novo. Essa é uma resposta. E a resposta 2, digamos, a que eu disse, né? Quem garante que realmente esses nasceram? Quem sabe quem nasceu ou não nasceu antes do loop? Interessante isso, né? Isso é expansão de consciência, de raciocínio. Agora, me perdoe a ignorância, estou pensando nisso, pois tenho um cunhado que não é o mesmo e duas sobrinhas que nasceram depois do loop. Nasceram depois do loop. Eu sou um tipo de pessoa que se lá quando eu tinha 25 anos de idade, se eu soubesse o que eu sei hoje, se eu já tivesse aberto a minha consciência, expandido, eu não teria filhos. Não teria um filho. Nenhum. Zero. Zero, zero, zero. E muito possivelmente eu não teria nem me casado. Não teria me envolvido. É sério. Porque na realidade, falando sobre você se envolve, casa, tem alguém, você vai ter filhos. É a tradição, é o costume da terra, é a forma como a terra é organizada na terceira dimensão, pois existe aquele mandamento, crescei-vos e multiplicai-vos, porque quanto mais humanos na terra, mais geração de ectoplasma, estabilidade, blá, 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 e mais energia para os extraterrestres. A cultura do mundo, e Jeová é muito sábio ao fazer isso, quanto que Jeová denomina que a família é o dom mais sagrado de Deus, para ele é mesmo, né? É a coisa mais importante para Jeová é a família, a grande ilusão, né? A sacanagem. A família que nunca vai existir depois que morre é apenas um pretexto de simulação na vida da terceira dimensão. Então, o que acontece? Preste atenção. Para vocês terem uma ideia. Você conhece alguém, você sentimentalmente se envolve, aí vocês logo na ordem natural vão querer ter filhos. Porque é a ordem natural, Jeová fez para ser assim. E aí você começa a trazer os espíritos
Foi assim que você veio, porque alguém se interessou por alguém, teve o ato e você foi gerado e veio. Essa é a técnica de preenchimento de mundo, de preenchimento de mundo, entendeu? Isso não é para você ser feliz, não é para você ter uma família eterna, não existe nem famílias nesse sentido no cosmos. Não é para você ter uma família eterna e muito menos ser feliz. Isso é para que haja o que é necessidade do que eles precisam, do que de gerar filhos para gerar ectoplasma, encher o mundo, levar a causa e tudo mais, tá bom? Tem toda uma estrutura ou organização que eu já expliquei como funciona isso em outros vídeos. Se eu não me engano, naquela época das séries Humanos Cósmicos, eu falei sobre isso. Toda essa estrutura e organização. E aí o que acontece? Você traz os filhos que não são seus, não têm vínculos com você, não são nada de você, e na maioria são seus inimigos astrais e espirituais que vêm para destruir e infernizar a sua vida. Eles vão ser trabalhados para destruir a sua vida. Tá bom? Beleza. Se eu fosse dar um conselho para alguém, eu já falei para os meus filhos, ó, não tenham filhos. Mas se tiver, o problema é de vocês. Não me joguem essa carga nas costas. Não vou ser aquele vovô babão. Eu não vou ser aquele... Eu não vou ser aquele bobô, Perdão. Eu não vou ser aquele vovô babão. Eu não vou ser esse tipo de pessoa. Eu sou bem consciente nas coisas. O que eu digo para vocês é que vocês têm que entender que esses espíritos que vêm, esses espíritos que se achegam, esses espíritos, na maioria, vêm para trazer a desordem, para trazer o caos na vida de vocês. São seus inimigos espirituais. Ninguém vem para somar, para abençoar a sua vida. Nenhum espírito vem para abençoar a sua vida. Eles vêm para causar dor de cabeça, para causar angústia, para causar preocupação, para causar... Às vezes você fala, olha, o certo é isso, parece que eles fazem questão de fazer o contrário do que é certo, só para foder você. Então, o que eu falo? Se eu pudesse dar um conselho, eu não falaria para vocês, olha, esse papo cafona de casados, namorados, você casa, aí o cara vem, pô, nós temos que ter um filho, para selar o nosso amor. Selar o amor é uma ova. Né? Selar o nosso amor é uma ova. Ele vai selar o amor de vocês com os chifres que ele vai pôr na sua cabeça. Ou ela vai pôr na sua cabeça. Né? Às vezes a mulher quer ter filho, exige o cara, faz pressão, ou o cara faz pressão na mulher para concretizar o nosso amor. Primeiro que não existe isso. Isso é uma ilusão que acaba com a morte. Isto é uma ilusão que se acaba com a morte. Então não existe amor. Família também não existe. Porque quando você morrer, por isso eles não deixam você lembrar, vai ter acabado. Não vai existir ninguém. Ninguém. Aliás, nem você vai existir. Então vem esse papo cafona de marido que quer ter filho, mulher que quer ter filho. E o pior é quando vem as avós, as mães. Né? A mãe do cara é uma mãe frustrada, ou a mãe dela, que quer ter netinho porque quer reviver como ser mãe. Sabe aquelas mães frustradas e pais frustrados que quer reviver a frustração em cima dos netos porque foi uma aposta como pai ou mãe? Beleza. Aí o que acontece? Aí começa aquelas mães, sim, aquela que te pôs no mundo para te lascar. Aí começa as sogras, né? A fazer o quê?
pressão para você engravidar, eu quero ser vovó, eu quero ser vovó, sabe? Aquela coisa que quer ferrar. É um sentimento tão egoísta que quer, sabe que isso vai ferrar os próprios filhos dela. Eu digo para vocês que os pais são os nossos algozes número um. Os primeiros a ferrar a vida nossa são os pais. É os primeiros dominadores que entram na nossa vida e escolhidos a dedo por Jeová. E aí o que acontece? A pessoa faz uma pressão porque isso é automático, isso aí é dela. Para o quê? Para Jeová se sentir ali atendido, aí você vai e começa, né, a atender as, digamos, as chantagens, né, para ter filhos. Muitas vezes você nem quer ter, mas aí você quer agradar um marido egoísta, uma esposa egoísta, que vai te meter chifre, que pode te trair pra cacete, que não existe amor coisa nenhuma. Tanto ele quanto ela pode meter chifre adoidado, não existe prova de amor nenhuma. E vem essas velharadas pedir neto. Já pedir neto. Eu quero um netinho, eu quero uma netinha. Eles já são programados para ferrar mesmo o filho. Isso é normal, inconsciente, nem sabem, mas isso vai ferrar os seus filhos. Entenderam? Isso é gado. Isso é gado. Então, onde eu falo para vocês, se eu pudesse dar um conselho cósmico acima da terceira dimensão, eu falaria, olha, meu amigo e minha amiga, se você quer pensar acima do universo, pensar lá no universo e não na Terra, não tenham filhos. Não tem um tipo de filho qualquer, nada, zero. Nem cachorro também. Nem gato. Tem gente que não tem filho, mas se apega no fanatismo em bicho igual se tivesse filho. Viva você pra você. Você pode até ter uma namorada, um namorado, um cônjuge, pode ter, casar, não tem problema. Sem problema nenhum. Nenhum. Mas aí vem os filhos e aí é que vem o BO. Porque a questão é que vem espíritos que vão vir para arrebentar vocês. Eu vou dizer, depois do loop temporal, os meus maiores estão, ó, aqueles que foram jogados de volta para o astral, porque lá acontece o loop também, esses vão vir com carga total para a terceira dimensão. Ai das mulheres que forem mães. Coitadas delas. Coitadas dessas mulheres que engravidarem e forem mães. É sério, eu falo de coração. Uma pessoa sábia ao extremo, porque um filho torto, você não vai conseguir nem seguir despertar de consciência cósmica, porque não vai dar paz. Ele vai ser um martírio e um tormento na sua vida o tempo todo. O tempo todo. Então eu falo para você, eu falo do fundo do meu coração, né? Se você quer ter um namorado, uma esposa, um esposo, até tudo bem. Às vezes você não quer ficar sozinho, é ruim, às vezes solidão, quer ter uma pessoa para curtir temporariamente na 3D, namorar, sentir uma companhia agradável, tudo bem, sem problemas nenhum. Mas não tragam filhos para cá. E nem fica com fanatismo com o cachorro, viu? Que eu acho horrível, eu acho babaca essas pessoas que não tem filho, mas tem 10 cachorrinhos poodle. Ai, nossa, fulano. Bicho, eu tenho uma antipatia disso. Que as pessoas que não tem filho, mas tem 10 cachorros e trata os cachorros igual filho. Cara, dá na mesma. Mas cachorro não dá problema. Só que o cachorro vem para te vigiar também. Ele é uma moeda de aprisionamento da terceira dimensão, meus queridos. É sério. Quer sair do mundo alienígena? Quer sair do mundo controlado por alienígenas?
Vocês querem sair de uma prisão alienígena? Como? É por isso que as pessoas acham mais fácil pedir para Deus, Jesus, avatares, Krishna, Buda, pedir para Mestre Saint Germain, Fraternidade Branca. E aí cai na mão de muito salafrário que vai arrancar a sua cueca e sua calcinha. Vai deixar você até arranca até as suas cuecas. E até suas calcinhas. Vai depenar você igual o frango no abatedouro, sem pena. Porque vai te arrancar tudo quanto é dinheiro, utilizando essa prisão mental sua de que alguém vai fazer para você. Então, onde eu falo para vocês, eu sou um cara que eu procuro observar tudo de forma cósmica. Às vezes eu pareço até um troglodita. Ah, esse cara é denso demais. Não é que eu sou denso não, meus amigos. Eu sou espiritual. Vocês acham que o espiritual é aquele homem de branco, barba? Oh, meus queridos, eu te amo, né? O espiritual é denso, é complicado. Então, onde eu falo para vocês, tá bom? Eu falo para vocês. Eu sou o tipo de pessoa que é uma sugestão, é uma análise que eu estou fazendo de uma visão espiritual cósmica. Não espiritual, né? Digamos, dessa realidade falsa e hipócrita e fingida e mentirosa que existe aqui, tá bom? Então, vou recapitular a pergunta da nossa querida amiga e vou ver se o que eu disse até agora está respondido, né? Ixi, meu celular morreu. Mas a pergunta eu espero ter respondido para uma análise. Pare, pense, reflita e analisa. Essas informações que eu falo, vocês viveram isso em alguma linha de tempo. Está guardado dentro de vocês. Está guardado. Não estou inventando, não. Vasculhem. Vasculhem dentro de todos vocês. Vasculhem. Busquem. Perdão. Que está guardado aí. Isso vocês vivenciaram. Vocês vivenciaram essas coisas. Um forte abraço, muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos. É um prazer falar com todos vocês. Pare, pense, reflita e analise. Eu tenho certeza que vocês são capazes de ir muito mais além do que vocês imaginam. Tchau, tchau, pessoal. Gratidão.